Há momentos em que tudo parece quieto demais. Nenhuma resposta, nenhum sinal, nenhum movimento. Você ora, clama, espera e o céu parece em silêncio. Mas é justamente nesse silêncio que Deus mais trabalha. É no invisível que Ele move o impossível. Lembre-se de José, lançado numa cova, vendido como escravo, esquecido numa prisão, parecia o fim. Mas era o início. No silêncio de Deus, a história estava sendo escrita. Quando todos pensaram que ele havia sido esquecido, Deus o surpreendeu com uma virada tão poderosa que ele se tornou o governador do Egito. Gênesis 41:41. Antes de continuar, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma oração poderosa como essa. O silêncio de Deus não é ausência, é estratégia, é preparação, é cuidado. Quando Ele se cala, é porque está te posicionando para algo maior. Deus não precisa fazer barulho para agir, Ele apenas decide e tudo se alinha. Confie, continue firme, porque quando a virada chegar, você vai entender por que foi necessário esperar. E então, tudo fará sentido. A surpresa de Deus será maior do que você sonhou. Porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. Quantas vezes você já olhou para o relógio e pensou, já passou da hora? Quantas promessas você carrega no coração que ainda não se cumpriram? Às vezes, o tempo parece inimigo e o coração se enche de dúvida. Mas há uma verdade que precisa ser lembrada. Deus nunca se atrasa. A promessa pode parecer demorada aos seus olhos, mas no céu, ela está dentro do cronograma perfeito. Deus não trabalha com pressa, Ele trabalha com propósito. A promessa feita a Abraão demorou 25 anos para se cumprir. Mas quando veio, foi do jeito certo, na hora certa e do modo mais glorioso. Gênesis 21:2. Muitas vezes, o que achamos atraso é apenas preparação. Deus está moldando você, alinhando circunstâncias e blindando o caminho. A promessa não morreu. Ela está viva, crescendo em silêncio, como uma semente debaixo da terra. Você não foi esquecido. A promessa não caducou. Ela ainda está de pé firme como a rocha que a declarou. Ainda que se demore, espere-a, porque certamente virá, não tardará. Abacuque 2:3. Confie no tempo de Deus. Ele não se atrasa, Ele surpreende. Sabe, aquele momento em que tudo parece desmoronar, quando portas se fecham, pessoas se afastam, os planos não se cumprem e o chão parece desaparecer. É nesse cenário que muitos desistem, mas é exatamente aí que Deus começa a agir com mais poder. A Bíblia está cheia de histórias assim. José foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente e jogado na prisão. Tudo parecia errado, mas era o palco sendo montado para a promessa se cumprir. Quando ninguém mais acreditava, Deus levantou José como governador do Egito, no tempo exato, no lugar exato, com autoridade e propósito. O que parece caos aos seus olhos pode ser a construção silenciosa de um milagre. O fim dos seus planos é, muitas vezes, o início do plano perfeito de Deus. Porque Ele transforma ruínas em fortalezas, dores em testemunhos, lágrimas em sementes de vitória. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 35. Deus nunca é indiferente à sua dor. Ele entra na sua história no momento em que você pensa que tudo acabou e escreve um novo capítulo. Quando tudo dá errado, é porque algo certo e divino está prestes a nascer. Quantas vezes você orou, esperou e não ouviu resposta? O céu parecia fechado, o silêncio ensurdecedor.
Mas o silêncio de Deus não significa ausência. Pelo contrário, ele trabalha nos bastidores, onde seus olhos não alcançam. Pense em Esther. Durante toda a narrativa do seu livro, o nome de Deus sequer é mencionado. Mas é impossível negar sua presença em cada detalhe. Na escolha da rainha, na coragem para se apresentar ao rei, na virada do destino que livrou um povo inteiro da destruição. Deus estava agindo em silêncio. O tempo em que parece que nada está acontecendo é, muitas vezes, o tempo em que tudo está sendo preparado. Deus está organizando encontros, movendo corações, abrindo caminhos e fortalecendo você por dentro. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46:10. Quando você confia no silêncio, está dizendo: Senhor, mesmo sem entender, eu continuo crendo. E essa fé silenciosa e firme move os céus. Ele não está parado, ele está trabalhando por você. Você já se perguntou por que Deus demora? Por que a resposta que você tanto espera ainda não chegou? É fácil pensar que ele se esqueceu, que está longe, mas a verdade é outra. Deus não se atrasa, nem se adianta. Ele age no tempo perfeito. Na história de Lázaro, Jesus esperou 4 dias antes de ir até ele. 4 dias de dor, de luto, de dúvida. Mas quando Jesus chegou, ele não apenas curou, ele ressuscitou. O que parecia o fim foi apenas o cenário preparado para um milagre ainda maior. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Abacuque 2:3. O tempo de Deus é diferente do nosso. Ele vê o todo, enquanto nós enxergamos apenas uma parte. Às vezes, ele atrasa a resposta para amadurecer nossa fé. Outras vezes, ele espera para que o milagre seja maior do que pedimos. E sempre, ele responde no momento certo. Enquanto você espera, ele te molda. Enquanto você ora, ele te fortalece. Quando você menos esperar, a resposta virá. E você entenderá por que precisou esperar. Existem momentos em que as palavras não saem. Só restam as lágrimas. No silêncio do nosso quarto, quando ninguém vê, elas caem como chuva em um solo seco. Mas há algo poderoso que talvez você ainda não saiba. Deus recolhe cada lágrima. Tu contaste as minhas aflições. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Salmos 56:8. Ele não ignora sua dor. Cada lágrima que escorre do seu rosto é vista por aquele que pode transformar sofrimento em consolo, fraqueza em força, tristeza em esperança. Ele não desperdiça uma lágrima sequer. Quantas vezes você pensou que estava no seu limite e mesmo assim continuou? Isso não foi acaso. Foi o próprio Deus renovando suas forças em meio à dor. Ele não tira você do vale imediatamente, mas entra com você nele, te fortalece, te sustenta e te levanta. As lágrimas que hoje caem serão as sementes do seu testemunho amanhã. A dor de agora será a força que moverá outros. Não desista. Deus está trabalhando onde você não pode ver e em breve você vai sorrir. Não porque tudo mudou, mas porque você mudou, fortalecido, firme, transformado. Você já orou, chorou, clamou, e tudo o que ouviu foi o silêncio. Parece que o céu está em silêncio e que Deus se esqueceu de você. Mas preste atenção, o silêncio de Deus nunca é abandono. É construção, é cuidado, é resposta em processo. Porque eu bem sei, os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11. Quando Deus está em silêncio, ele está trabalhando nos bastidores, moldando circunstâncias, preparando o caminho, amadurecendo você. O silêncio não é o fim, é um intervalo sagrado entre a oração e o milagre. Um espaço onde a fé é lapidada. Pense em José, jogado em uma cova,
vendido, preso injustamente. Durante anos, o céu parecia calado, mas no tempo certo, Deus o exaltou acima de todos, porque o silêncio foi preparação para o propósito. Deus está preparando o que você pediu, mas também está preparando você para o que virá. O que hoje parece espera, amanhã será testemunho. Confie no silêncio. Ele é cheio da presença de Deus. O mundo vai tentar te rotular. Fraco, incapaz, derrotado, esquecido. As pessoas podem até olhar para você e te definir pelos seus erros, pelo seu passado, pela sua aparência ou condição atual. Mas Deus não olha como o homem olha. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. 1 Samuel 16, 7. Você não é o que disseram sobre você. Você é o que Deus escreveu a seu respeito antes mesmo de você nascer. E o que Ele declarou sobre você é poderoso. Você é meu filho amado. Você é mais que vencedor. Você é obra-prima das minhas mãos. Você é perdoado. Você é escolhido. Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei. Jeremias 1, 5. Voz de Deus precisa ser mais alta do que qualquer outra. Quando o mundo disser acabou, Deus diz, estou só começando. Quando o inferno gritar você perdeu, Deus declara, a vitória é sua em Cristo Jesus. Você é o que o céu diz que você é. Não aceite menos do que isso. Levante a cabeça. Você carrega o selo do Criador. Quantas vezes você já pensou em desistir? Quantas vezes sentiu que orou, clamou, esperou e nada aconteceu? Mas deixa eu te lembrar de uma verdade poderosa. Deus nunca está inativo. Mesmo em silêncio, Ele está agindo nos bastidores da sua história. Aos que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, 31. Momento mais escuro. Da noite vem antes do amanhecer. Quando parece que tudo está perdido, Deus está apenas preparando o terreno para um mover sobrenatural. É quando você está prestes a soltar a corda que o céu libera a resposta. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 30, 5. Muitos desistem a poucos metros da vitória. Muitos largam a fé minutos antes de Deus liberar o milagre. Mas você não vai parar, você não vai recuar. Você vai perseverar, porque o céu está se movendo. Portas invisíveis estão se abrindo. O favor divino está sendo liberado. E aquilo que parecia impossível será testemunho para muitos. Não pare agora. Você está mais perto do que nunca. Existem momentos na vida em que o céu parece fechado. Você ora, clama, busca, mas o silêncio de Deus ecoa em sua alma. Parece que Ele se esqueceu de você, que suas promessas ficaram distantes. Mas escute com atenção. O silêncio de Deus não é ausência, é operação invisível. Ao silêncio de Deus, respondeu Jesus, o que eu faço agora você não entende, mas depois compreenderá. João 13, 7. Paráfrase. Deus é como um oleiro moldando o vaso. Ele não fala durante o processo, mas suas mãos continuam, moldando. O silêncio é o espaço onde ele testa sua fé, fortalece sua esperança e limpa seus ouvidos espirituais para o que virá. Ele está preparando o cenário, alinhando os detalhes, conectando as pessoas certas, mesmo quando você não vê. Lembre-se de Jesus diante de Lázaro. 4 dias de silêncio, até que ele chega e transforma a morte em vida. O silêncio não foi negligência, foi estratégia para um milagre maior. Jesus, ouvindo isso, disse, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. João 11, 4. Deus está calado, confie.
Ele está te ensinando a andar por fé e não por vista. Ele está te preparando para algo maior do que você imagina. Espere em silêncio, porque no tempo certo, a voz de Deus quebrará o silêncio com a resposta que mudará sua história. Se você ouviu essa mensagem até aqui, deixe seu like, comenta. Aqui embaixo, tudo é no tempo de Deus. Vamos levar a palavra de Deus para o máximo de pessoas possível. E não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Deus é contigo. Amém.